Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para nós estarmos meditando na palavra poderosa do Senhor. Hoje nós estamos aqui para alimentar o nosso espírito, tirando esse tempo nesse devocional abençoado para falar da palavra do Senhor e estar esperando pelo Senhor, porque Ele espera por nós. Ele manda te dizer hoje que Ele está esperando por você, que Ele tem te esperado de braços abertos, que Ele ainda é aquele pai do filho pródigo que saiu de casa, gastou toda a sua herança e depois voltou sem nada, mas o Senhor o esperava de braços abertos. Da mesma maneira, hoje o Senhor te espera que você se arrependa, que você endireite o seu caminho, que você volte e saiba que Ele cuida de você, independente de qualquer circunstância que esteja acontecendo na sua vida. A palavra do Senhor hoje está em 2 Reis 6, 24 e 25. Eu vou ler em duas versões para vocês entenderem bem o que o Senhor quer hoje nos passar. E a palavra de Deus hoje diz assim: E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. Em outra versão está escrito assim: Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande. Nessa parábola, nessa passagem aqui, o Senhor coloca o povo de Israel numa situação, coloca não, né? O povo de Israel está numa situação extremamente delicada. E ali o Senhor ainda tem misericórdia daquele povo, mesmo aquele povo estando em desobediência, estando praticando o que desagradava a Deus. Por que eu estou dizendo isso? No contexto desesperador que eles estavam vivendo, eles não se lembraram de clamar ao Senhor. Eles entraram em desespero, começaram a se destruir com as suas próprias mãos, começaram ali então, como consequência, pagar um preço altíssimo por alimentos, sabendo que todas as vezes que eles tiveram necessidades, que eles passaram por situações parecidas, o Senhor supriu, o Senhor cuidou. Desde que o Senhor os tirou do Egito, o Senhor tem cuidado deles, mas eles se esqueceram do Senhor aqui neste momento. E é por isso que eu disse que nós temos que estar sempre atentos a isso. Nós vamos cair, nós vamos levantar de novo, nós vamos... quando não tivermos forças, temos que clamar a Deus para nos fortalecer, para que possamos estar buscando de novo a presença do Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. E é por isso que Ele espera por nós, sempre, sempre de braços abertos. Vemos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse todos os momentos difíceis do povo de Israel. O povo clamou ao Senhor e o Senhor ouviu o seu clamor e enviou socorro. Então que nós possamos entender que não existe nada, situação difícil, problema gigante, nada que o Senhor não possa nos ajudar. E por que eu estou dizendo isso? Nesta situação aqui em que o povo está todo preso dentro da cidade, cercado pelo exército da Síria, amedrontados, estão vivendo a mesma situação de quando Davi se levantou para ajudar aquele povo, porque o gigante os afrontava.
eram homens preparados, e aqui dentro desta cidade, com certeza, tinha homens preparados para lutar, mas ninguém quis fazer nada. E a situação foi ficando cada vez mais insustentável, os alimentos foram acabando, o preço foi ficando cada vez mais alto. E o que nós temos vivido hoje talvez não seja diferente. Nós estamos vivendo um tempo no qual as nossas falhas estão sendo colocadas à nossa frente e nós não estamos percebendo. O Senhor tem nos mostrado que ali era um rei e hoje são os presidentes que fazem da mesma maneira. Ele não coloca exército ao nosso redor porque não precisa. Nós quando somos governados pelo ímpio, nós já pagamos um preço muito alto. Porque a palavra de Deus diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. O povo está gemendo e mesmo assim ainda tem gente dizendo que está tudo bem. Porém, nós temos que ter a consciência de que quem cuida de tudo e quem permite é o Senhor. Então, quando nós lembrarmos do Senhor, porque a palavra dele diz, lembra-te do teu Criador, né? Então nós precisamos dobrar o nosso joelho, lembrar de orar pelos nossos governos, lembrar de orar pelos nossos vizinhos que estão passando dificuldade, lembrar de orar e ajudar, estender a mão de alguma forma para que essas pessoas se voltem ao Senhor, para que elas reconheçam que não somos nada sem o Criador, sem o Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós vemos esta situação na qual nós estamos passando hoje. As coisas, a cada dia que você vai no mercado comprar, estão cada vez mais caras. O salário está cada dia menor, o dinheiro cada dia mais desvalorizado. E o que se vê, violência. E o que se vê, muito roubo, muita destruição, pessoas se destruindo dentro da própria família, famílias sendo destruídas. E nós estamos achando que está tudo bem, não está. Nós temos que dobrar o nosso joelho e clamar pela nação brasileira e pelo mundo, porque não é só a nação brasileira que está passando por esta situação. Então nós precisamos orar, nós precisamos nos voltar ao Senhor, olhar para o alto de onde vem o nosso socorro e buscar em Deus que pode todas as coisas. Porque nesta situação aqui, o profeta Elias foi usado para ir lá e dizer àquele povo, mesmo aquele povo não tendo clamado, não tendo buscado ao Senhor, pela promessa que o Senhor tinha sobre aquele povo de Israel, o Senhor enviou o profeta Elias, para dizer que ele ia dar o escape, que ele ia dar a libertação, ele ia espalhar aquele povo de uma forma que aquele povo não ia entender. Tanto que quando o profeta disse para aquele porteiro ali, ele não acreditou, ele zombou. Ele falou que poderia Deus abrir as janelas do céu para cuidar daquele povo, para alimentar todo aquele povo. Porém, o Senhor, Ele tem as suas estratégias. Então, nós temos que nos lembrar de voltar o nosso coração a Deus, de estar sempre prontos e preparados para olhar para o céu e dizer que tudo é do Senhor, tudo é para Ele. Nós temos que lembrar de clamar ao Senhor pelas madrugadas e não nos esquecermos que Ele está sempre de braços abertos, esperando o nosso arrependimento, o nosso pedido de perdão, o nosso conserto. O que você tem esperado para buscar a presença do Senhor? Por que você não tem feito nada? Esse rei aqui só queria destruir aquele povo porque sabia do potencial que o povo de Israel
tem até hoje. Isso não é só lá naquele tempo que aqui esse povo tem. Por que que nós nunca devemos deixar de olhar para Israel? Porque Israel foi citado como a figueira, a videira verdadeira. Então nós temos que estar olhando, porque quando ela florescer, o fim está perto. O que eu quero dizer com isso? O próprio Senhor Jesus disse: olhai, olhar para Jerusalém, de onde virá o seu Salvador. Foi de lá que ele veio e é para lá que nós temos que continuar olhando, porque ele voltará para buscar os seus. Então o Senhor Jesus hoje te chama. Arrependa-se dos seus maus caminhos, coloque-se na posição, esteja com o seu coração quebrantado, abra os seus olhos, entenda que nós somos pequenos, ou melhor, não somos nada. E precisamos a todo tempo estar clamando ao Senhor, porque Ele está de braços abertos nos esperando. Mas nós precisamos nos lembrar dele para não passar por tantas tribulações, por tantas dificuldades. As pessoas costumam dizer que o mundo está em crise. Eu prefiro dizer que eu estou em Cristo, porque quando eu me lembro disso, o Senhor cuida de mim independente da crise. Lembra de José? Todos os países ao redor do Egito passavam fome. Mas José foi levantado para cuidar de um povo que o escravizou. E que depois, através disso, cuidar da sua família e do povo escolhido, as 12 tribos do seu pai. E onde eles estavam? No deserto, no meio do nada. O Senhor, Ele não precisa de circunstâncias, Ele cria circunstâncias. Ele criou todas aquelas circunstâncias para provar que quando Ele dá um sonho, para mostrar, quer dizer, provar não, que ele não precisa provar nada para ninguém, para mostrar que quando ele diz que vai fazer, quando ele te dá um sonho, ele cumpre. Então, aquele povo estava sem nada e o Senhor levantou uma única pessoa, um único escolhido, para mudar toda aquela situação, cuidar da vida dos seus e cuidar de toda a nação. Então, saiba que quando nós... E por que o Senhor fez isso? Porque José se manteve firme, não deixou de servir ao Senhor, não deixou de ser sempre fiel a Deus. Porque se ele tivesse se corrompido, se ele tivesse se entregado aos deleites do Egito, se ele tivesse, como se diz, saído do propósito que o Senhor tinha para ele, nada daquilo teria acontecido. Mas ele sabia o Deus que ele cria. Então hoje o Senhor, ele nos chama para o mesmo propósito. Ele nos chama para que nós venhamos olhar para Ele e nos esquecermos do tamanho do gigante. Não há dificuldade que o Senhor não possa mudar. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Talvez nós andamos em meio a situações nas quais as pessoas estão como esse povo de Samaria e se esqueceram do Senhor. E mesmo depois do Senhor ter enviado Elias, o seu profeta, para ir lá e dar uma palavra
enviar a provisão, porque Elias disse que o Senhor daria 2 medidas de cevada para cada um, tipo, o Senhor daria com fartura para todos ali comerem e conseguirem se sustentar até a terra voltar a produzir. O Senhor espantaria todo aquele exército sem fazer nada, porque aquele exército ia ser amedrontado por barulhos que o Senhor colocou na mente deles. E mesmo assim, mesmo com todas essas maravilhas que o Senhor fez, o Senhor usou aqueles leprosos para ajudar a esse povo. Mesmo assim, o povo continuou distante do Senhor. Esse povo de Samaria não se acertou com o Senhor. Mas que nós possamos fazer o contrário, que nós possamos alinhar a nossa vida e sermos cada dia mais abençoados. O Senhor teve misericórdia daquele povo e tem tido misericórdia de nós, porque nós somos um povo rebelde, nós somos um povo de dura cerviz e nós temos sim negligenciado, trocado o Senhor, a presença do Senhor por pouco demais. Que nós possamos nos arrepender de tudo que estamos fazendo, nos colocar na posição e nos lembrar de dar glórias a Deus, porque Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Lá no Salmos 27 diz assim, que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa, glória, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Quem mais pode ser isso tudo na nossa vida, a não ser o próprio Deus? Reconhecer as nossas falhas é uma questão de humildade. Nós temos que aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá para nos consertar, para estar diante de Deus, para estar cada dia mais próximos do Senhor, porque nós somos pequenos, falhos, perdão pelo barulho, gente. Somos errantes, estamos aqui e precisamos do Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Se nós fizermos isso de coração, o Senhor enviará sempre, em todo o tempo, o socorro. Então vamos estar voltados a Deus, porque Ele está de braços abertos, nos esperando todos os dias. O que você tem feito? Como você tem buscado ao Senhor? Como você tem vivido? Como você tem lidado com as situações difíceis do dia a dia? Como você tem trabalhado? Como você tem tido ação? Qual é o seu movimento diante dos gigantes do dia a dia? Você tem agido como José? Como Davi? Ou você tem sido como esse povo de Samaria? Rebelde, de dura cerviz. Deixe o Senhor esmiuçar o seu coração, fazer morada no seu coração e mudar a sua vida. Eu profetizo que uma bênção tal, assim como esse povo, quando Eliseu foi ali e disse para aquele povo que eles iam receber a bênção. Quando Eliseu profetiza que haveria abundância de víveres para aquele povo, que você possa receber tudo
que o Senhor tem para você. Que todo o despojo dessa luta, dessa batalha que você está lutando, toda a prata, todo o ouro, todo alimento, todo sentimento bom, todas as conquistas sejam entregues a ti em abundância, assim como foi para esse povo. Esse povo pegou dessa bênção, recolheu toda a bênção que o Senhor deixou ali durante 3 dias. Que esses 3 dias sejam de grandes bênçãos sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual e sobre a sua vida sentimental. Receba do Senhor o melhor, tome posse da sua vitória e saiba que você é mais do que vencedor, porque o Senhor não disse que você vai ser, Ele disse que você já é mais do que vencedor. Tome posse dessa vitória. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.